Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Eu sou Patrícia Duarte, sou taróloga, trabalho com tarô já há algum tempo. Eu utilizo o baralho da escola inglesa de Edward Waite, mas eu estou aqui no meu canal lendo esse livro maravilhoso, Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica da autora Sally Nichols, que foi discípula e aluna de Jung, estudou inclusive lá no Instituto do Jung na Suíça, e neste livro aqui ela faz uma analogia, faz uma ligação, cria um link entre os 22 arcanos maiores do tarô de Marsella com os arquétipos de Jung, estudados e utilizados por Jung, tá? Ela fala muito de psicologia, fala muito da mente humana, e se você tem interesse em estudar mais sobre o tarô, mas nesse momento não quer ou não pode comprar esse livro, esse é um livro que eu recomendo bastante para os meus alunos lá no curso de tarô que eu dou, que eu ministro. Não precisa comprar o livro, porque eu estou lendo na íntegra e fazendo alguns comentários, e também faço algumas associações com vivências, experiências de vida suas, minhas, de clientes meus, de consulentes meus, para a gente poder ilustrar aqui um pouco mais a leitura e encorpar. Tá bom? Tem vários livros no curso Tarô Essencial que eu indico lá para os meus alunos, e aproveitando o gancho, em janeiro eu já começo a segunda turma do curso Tarô Essencial, onde você vai saber tudo sobre simbologia, tudo não, porque o tarô é um livro de páginas soltas, né? Ele vai se expandindo, se expandindo, se expandindo junto com o universo, como eu costumo dizer. Mas a quantidade maior possível de ensinamentos a respeito de tarô, tudo que eu sei, vamos dizer assim, eu passo para os meus alunos. Simbologia, tipos de leitura, a gente fala sobre as figuras arquetípicas associando aos arcanos maiores, aos arcanos menores, e é um curso que, se você quiser ampliar os teus conhecimentos de tarô, se você é terapeuta e quer de repente agregar o tarô ao seu trabalho terapêutico, olha, vale a pena, tá certo? Então, só fiz esse parênteses aqui, mas eu vou continuar então o capítulo 9. Eu parei na página 140, nós vamos ler a partir do primeiro parágrafo da página 140. Na vida exterior, o enamorado apresenta uma situação que o seu protagonista central pode ver-se obrigado a resolver agora, escolhendo uma das duas mulheres. Mas, psicologicamente falando, ele terá de acabar entrando em acordo com a outra também, se quiser atingir toda a sua estatura de homem. Seja quem for a que ele deixar agora para trás, o seguirá até os confins da terra. Não necessariamente de modo literal, embora isso possa parecer, mas sem dúvida psicologicamente. Todos sabemos por experiência própria quão exigente, obcecante e até acossante pode tornar-se qualquer aspecto nosso que tentamos deixar para trás no inconsciente. Uma hora ou outra, né? Pode surgir aí a situação de volta. O inferno não tem fúria igual a da mulher desprezada. Posta de lado, cada uma dessas damas poderá voltar-se contra o desditoso jovem com os sabujos infernais de Hécate. Basta nos recordar apenas o modo com que as Eumênides, cujo nome, a propósito, significa deusas misericordiosas, perseguiram Orestes pelo crime de matricídio. Uma vez que o enamorado se presta a muitas interpretações, estudiosos de várias épocas e disciplinas projetaram nele uma série de dramas, cuja maioria tende a encarar-lhe os personagens mais alegórica do que simbolicamente, consoante um enredo clássico, e que ainda emerge de vez em quando na literatura. A dama esquerda, que ostenta uma coroa de ouro, personifica o espírito puro, ao passo que a loira representa a carne pecadora.
Gerações passadas sempre exortaram os moços a renunciarem à última e a serem fiéis à primeira. Infelizmente, muitos lhes seguiram o conselho e acabaram sofrendo em razão da consequente unilateralidade, até que apareceu Freud. Mais uma vez, infelizmente, ela coloca entre parênteses, e os atirou de volta na direção oposta, onde muitos permanecem. Seja como for, a tendência cultural de hoje parece favorecer a loira. Como resultado disso, se encarar o trunfo do tarô, que está sendo considerado como um triângulo que envolve esposa versus amante, a figura mais matronal logrará menos simpatia hoje do que outrora. Lembrando que esse livro é da década de 1980. A opinião pública atual torna mais fácil para o homem que enfrenta esse dilema resolvê-lo abandonando a mãe dos seus filhos em favor de um modelo mais jovem. Ou, se ele preferir, poderá exibir com impunidade o seu caso extraconjugal aos olhos do público, de modo que o triângulo pintado no enamorado apresenta hoje um número menor de problemas e conflitos do que antigamente. Até o clássico Ménage à Trois, que costumava ser vivido e suportado como um segredo criminoso, recebe agora a sanção pública. Essa forma do triângulo está sendo até ampliada, e isso de maneira manifesta, para transformar-se num Ménage à Quatre, à Cinq, à Six e até à Sept. Destarte, o triângulo conjugal já não existe como instrumento de tortura para pôr à prova a alma dos homens, nem como retorta alquímica para prender e transformar emoções. Não há dúvida de que os novos costumes sociais também oferecem valores positivos, mas algo muito importante pode ter se perdido na transição, pois o velho Pitágoras falou a verdade. A qualquer coisa fundamental e muito humana no que diz respeito ao triângulo. Dir-se-á que ao eliminar os estresses e as tensões, podemos estar perdendo um rito iniciatório de grande importância no desenvolvimento da consciência humana. Um comentador contemporâneo, ela faz uma menção aqui a Paul Rousson, associa o enamorado do tarô às imagens do julgamento de Paris, outro julgamento em que Eros desempenhou papel relevante. Haja ou não uma conexão evidente entre os dois, a sua relação psicológica merece ser explorada. No mito grego, Juno e Palas Atena ofereceram a Paris, cada qual de sua parte, razões convincentes e até peitas para que ele lhes outorgasse a maçã de ouro da beleza. Mas Vênus, a loira na gravura do tarô de Marsella, desatou as vestes, revelando seus encantos e fez a seu filho Cupido o sinal para voar com a seta do amor. Em resultado disso, Vênus ganhou a maçã e Paris ganhou Helena. Mas como sempre aconteceu, isso ela está citando a mitologia, né? Mas como sempre aconteceu, os resultados da seta de Eros foram mistos. Através desse ato, Paris envolveu-se e envolveu seu mundo em derramamento de sangue e sofrimento, dos quais provieram, não obstante, a introvisão e a inspiração, pois a Guerra de Troia forneceu o ímpeto para o incomparável poema épico de Homero e para as mais pavorosas tragédias que o mundo já conheceu. Como veremos dentro em pouco, o papel de Eros é ambivalente nesse drama também, mas o que de interessante se pode observar nesse ponto é que pouco importa o modo com que fornecemos o enredo manifesto do enamorado. No nível simbólico, o significado é o mesmo em todos os casos. A fim de ser senhor de si mesmo, o enamorado precisa libertar-se da atração regressiva do ventre que procura encerrá-lo, seja ele qual for, e ingressar na virilidade. Como em todo parto haverá derramamento de sangue, mas haverá também uma nova vida. E ela faz uma alusão a um parto, né, de um ser humano. Por vezes, de um animal, né? Por vezes, a mãe terrível de possessividade inconsciente é retratada como um dragão que o herói precisa matar a fim de libertar a princesa, ou que São Jorge precisa vencer a fim de redimir o reino. Em forma humana monstruosa,
A dama esquerda em nossa figura transforma-se na madrasta cruel, na rainha malvada ou na feiticeira terrível, de cujo domínio o príncipe precisa libertar. Cinderela, Branca de Neve ou a Bela Adormecida. Seu verdadeiro amor, sua outra metade, sua alma. Seja qual for a forma que assuma o arquétipo da mãe, o ponto é que a consciência do jovem ego precisa desvencilhar-se da sua fascinação mortal, libertar a própria alma e envolver-se na vida. É através desse processo que o enamorado, símbolo do ego, se converte no herói, símbolo da consciência humana, em busca da autocompreensão. Eu estava outro dia conversando, inclusive, com os alunos. É interessante porque ainda hoje, nós estamos em 2024, eu estou gravando esse vídeo dia 25 de novembro de 2024. E a gente ainda vê homens com 40, com 50 anos morando com os pais ou morando com a mãe, né? Vamos lá. Em cada nível de interpretação, a carta apresenta o ego com um desafio que marca um passo importante em sua iniciação. Pode-se dizer que o Papa do Tarô, que é o Arcano 5, oferece iniciação na vida do espírito. Nessa carta no enamorado, o desafio consiste em ligar a vida espiritual à emocional e, através do apaixonado envolvimento em toda a vida, conseguir um novo relacionamento com os outros e uma nova harmonia consigo mesmo. Não é por acidente que a história do Éden equipara a experiência carnal ao conhecimento do bem e do mal. E no Antigo Testamento, o ato sexual é a miúde, traduzido pelo verbo conhecer. Ela dá um exemplo aqui. E Abraão conheceu Sara e ela concebeu. Aqui ela está fazendo um outro link já com aquele mito de Adão e Eva, né? Com tal conhecimento, algo novo pode nascer. Visto ser esse o caso, o enamorado do tarô está sem dúvida programado para algumas grandes introvisões e alguns grandes conflitos, pois, como disse Jung repetidamente, o conflito é a essência da vida e o pré-requisito necessário a todo crescimento espiritual. A vida não pode ser vivida no abstrato, apenas enfrentando cada conflito individual e sofrendo até a sua resolução ou transcendência, chegamos ao mais profundo do nosso eu. É, não raro, um conflito aparentemente insolúvel ou um sintoma neurótico causado pela repressão do conflito que leva a pessoa à análise e a coloca no caminho da individuação. Como o sabiam os velhos alquimistas, tal conflito é a prima matéria, o primeiro ingrediente necessário a todo crescimento espiritual. A filosofia oriental e o cristianismo ocidental escreveriam provavelmente desfechos muito diferentes para o conflito aqui retratado, visto que as ideias orientais e ocidentais a respeito de conflito são diferentes. A ideia original consiste em eliminar o sofrimento e chegar à paz perfeita. A yoga espera atingir a paz interior, negando o conflito e erguendo-se acima dele. O cristianismo ocidental encara o conflito como essencial à salvação. Sua imagem central, com efeito, o Cristo na cruz, sintetiza o conflito e o sofrimento como um meio para a salvação. Em linha com esse ensinamento central da teologia cristã, Jung entende que somente através da tomada de consciência dos nossos conflitos, do nosso enfrentamento e da resistência que lhes opomos, podemos encontrar a paz autêntica. E essa paz, longe de ser a meta final, é uma consecução temporária, um platô, por assim dizer, no meio da longa jornada. Pois cada nova percepção experimenta ao longo do caminho, pois cada nova percepção apresentada ao longo do caminho apresenta-se primeiro como novo conflito. Paradoxalmente, portanto, entrar na análise profunda significa mergulhar num conflito mais e mais profundo, mas ao mesmo tempo experimentar reinos mais profundos de percepção e paz, ou seja, o que ela, resumindo, né, trazendo aí em miúdos, como dizem, quanto mais a gente mergulhar num conflito, quanto a gente mais mergulhar, mais a gente vai poder resolvê-lo e extrair a paz da resolução, né?
No caso do enamorado, em nossa estampa do tarô, o emergir de seu casulo de inocência pode ser a primeira opção difícil que a vida lhe apresentou. O destino bondoso e cruel ao mesmo tempo ofereceu a esse moço a preciosa prima matéria do que os alquimistas denominavam com justeza a grande obra. Aparentemente, ele precisa fazer uma escolha e assumir a responsabilidade por tudo que resulta da escolha. Entretanto, como podemos ver plenamente, um fator divino que trabalha nas suas costas e sobre a sua cabeça influirá na decisão. Não for o arqueiro alado com a sua seta mágica e o nosso herói poderia estar empalado nos cornos do seu dilema até a consumação dos séculos. Somente o fogo da moção, ela escreve assim no livro, e eu vou fazer aqui uma observação, pode colocá-lo em moção. Então, o que ela quer dizer? Que emoção é uma ação. Então, ela coloca, por isso que ela coloca o fogo da moção, porque fogo é ação, é movimento, né? E aí ela coloca a emoção como sendo emoção, moção fazendo um link aí com a palavra movimento. Pode colocá-lo em moção, que é movimento. Quem é o arqueiro alado? É Cupido com seu arco e sua seta? Quando comecei a datilografar esse parágrafo, diz a autora, o louco do tarô, parente próximo desse sujeito do céu, pregou-me uma peça. Em resultado disso, dei o que os freudianos denominam um escorregão junguiano. As palavras que eu estava escrevendo emergiram da máquina da seguinte maneira. Aí ela põe aqui o tradutor, né? Coloca em inglês para a gente poder compreender. Então ele colocou assim: Is it Cupid with his bow and arrow? É Cupido com seu arco e o seu erro? Error é igual a erro, né? Em lugar de arrow, que é seta. Então, na verdade, ela queria escrever seta, arrow, e escreveu error, que é erro. Como geralmente acontece, tais escorregões inconscientes falam verdade, pois a seta de Eros nos envolve muitas vezes numa espécie de confusão que parece desastrosa do ponto de vista da lógica, ou seja, lá no fundo talvez ela queira insinuar que Eros fez ela cometer um erro, por exemplo, né? Descontrolada, a emoção vigorosa que ela engendra pode destruir toda a vida, mas sem a intensidade apaixonada do calor emocional. Nenhuma transformação ocorre. O espírito de ouro do homem permaneceria encerrado em chumbo frio. Aqui também ela faz uma associação com a alquimia. A alquimia é um outro estudo que, se você quer se aprofundar cada vez mais e mais no tarô, eu recomendo você ler livros sobre alquimia. Comece pelo Kybalion, tá? Que é um livro fininho, mas é um livro com muito conteúdo. O conteúdo é muito importante, muito interessante. E o quanto mais de hermetismo, leis herméticas vocês puderem estudar, eu recomendo, porque vai agregar muita qualidade às leituras de vocês. O Eros alado retratado nessa carta é uma poderosa figura pré-olimpiana que tem escassa relação com o menino sentimental adornado de fitas e rendas dos atuais cartões do Dia dos Namorados. Eros era um personagem mais ambivalente, mais próximo do destino, símbolo do poder fatal de atração que reúne os opostos. Como tal, de acordo com Hesíodo, juntou as forças primevas que criaram o universo, trazendo harmonia ao caos e tornando possível toda a vida. É o espírito, a encarnação do impulso da vida. Note-se que Eros é uma figura masculina, como assinala James Willman. Suas imagens em várias culturas o confirmam. Kama, Eros, Cupido, Frei, Adonis, Tamos, todos são masculinos, e as encarnações do amor iluminado, Krishna, Buda, Jesus, a despeito de toda sua delicadeza e paciência em relação à fertilidade sexual, são masculinos. O princípio de Eros é ativo e está apontado para 3 pontinhos, porque daí continua, né, o texto do James Willman. Como potência sexual, o deus Eros pode causar discórdia, subvertendo velhos padrões de lei e ordem e assim abrindo caminho para a chegada de uma nova vida.
Mas a potência inflada de Eros transcende a mera paixão sexual. No sentido alquímico, pertence-lhe o fogo divino, cuja manutenção é condição necessária à grande obra da transcendência do ego e do autodescobrimento. Uma profunda experiência de amor inicia, muitas vezes, a busca da individuação. A literatura oferece inúmeros exemplos, dos quais o amor de Dante por Beatriz é talvez o mais familiar. Em nossa vida pessoal, o envolvimento do coração assinala também, de ordinário, um ponto crítico, significativo em nosso desenvolvimento. Um amor nessas condições surge como um ato do destino, uma sina inevitável. Todos experimentamos os dois aspectos da seta do amor, tanto o de dar a vida quanto o de lidar com a morte, pois o perder-se por alguém no amor é uma espécie de morte, a morte de uma existência puramente centrada no ego, assinala uma nova fase na nossa evolução para um centro transcendente. Quando apresentamos o louco do tarô, referimos-nos à sua conexão com essa energia primeva, ardente, e do seu hábito de dançar sem ser visto pelo meio do baralho, fornecendo um novo ímpeto a cada carta. Como observamos há pouco, ele surgiu em meu mundo pessoal, ocasionando um escorregão, diz a leitora, da minha redação consciente de um tema que lhe dizia respeito, e prega peças dessa natureza aos personagens do tarô. A semelhança de Puck, gosta de espionar-lhe os negócios e intrometer-se-lhe neles. Nessa figura do tarô, podemos imaginá-lo dando instruções a Eros de trás do palco, bem longe do alcance da câmara. Dança, gritando, jubiloso quando vê partir a seta. Oh, como são tolos esses mortais! Essa conexão entre louco e Eros não é forçada. Citando os arquétipos louco, cupido e embusteiro como aspectos do Mercúrio alquímico, escreve Alma Paulsen. Seja qual for a forma que ele assume, Mercúrio segue o isolamento centrado em si mesmo do nosso ego e coloca-nos em confronto com o mundo mais amplo que nossos semelhantes habitam, um mundo em que de nós um mundo em que de nós se exige conexidade. Ou, para citar Jung, este Deus astuto de muitos matizes não morreu com o declínio da era clássica, mas, pelo contrário, continuou vivendo com estranhas aparências no transcorrer dos séculos, até os tempos mais recentes, e manteve ocupada a mente do homem com suas artes falazes e seus dons medicinais. Jung descreve esse arquétipo mercurial e lhe focaliza o papel ambíguo da seguinte maneira: Eros é um sujeito suspeito e assim permanecerá para todo sempre, seja o que for que a legislação do futuro tenha para dizer a seu respeito. Pertence a um lado da natureza animal primordial do homem que perdurará enquanto este tiver um corpo animal. Por outro lado, está ligado às mais altas formas do espírito, mas somente medra quando o espírito e o instinto estão em correta harmonia. Em lhe faltando um ou outro aspecto, o resultado é danoso, ou, na melhor das hipóteses, assimétrico, podendo facilmente resvalar para o patológico. O animal em excesso distorce o homem civilizado. A civilização em demasia deixa doentes os animais. Platão chamou Eros de o desejo e a busca do todo, mas, como acontece com todo arquétipo, a sobrevivência dessa força instintual no exterior, sem que lhe assimile o significado, pode redundar em desequilíbrio. Por exemplo, o arquétipo do enamorado, experimentando unicamente como realidade externa, pode resultar em donjuanismo. Num caso semelhante, o jovem namorado procura a completação e a totalidade exclusivamente por intermédio de uma série infindável de ligações, nenhuma das quais o deixa mais próximo da ânima que existe dentro dele, e somente por cujo intermédio o autoconhecimento e estabilidade que ele procura podem efetivar-se. Muitas das ideias aqui expressas estão implícitas na carta número 6, o enamorado.
O 6 é único de muitas maneiras. Aqui ela cita Pitágoras novamente. Pitágoras chamou-lhe o primeiro número perfeito porque as suas partes alíquotas, 1, 2 e 3, somadas, dão o mesmo 6. 6 é também o número da completação. No relato do Gênesis, o Senhor criou o mundo em 6 dias. Simbolicamente, o 6 é retratado como a estrela de 6 pontas. Essa estrela se compõe de 2 triângulos, um deles com o ápice apontando para o céu e o outro com o ápice apontado para baixo. O superior é conhecido como triângulo de fogo e o inferior como triângulo de água. Dessa maneira, o espírito masculino e a emoção feminina se juntam para criar uma forma nova e brilhante, uma estrela para guiar o herói em sua jornada. O triângulo superior aponta para Eros, o destino, a quixotesca figura no céu sobre a qual não temos domínio algum. O triângulo inferior aponta para baixo, o reino da escolha humana. Aqui esses elementos se unem para criar a estrela do destino humano, uma força que inclui e transcende a ambos. Muito, muito interessante todo esse adendo que ela faz aqui sobre Pitágoras, sobre o número 6 e essas associações. Tudo isso é qualidade para suas leituras, para você compreender e mergulhar cada vez mais no universo do arcano 6, o enamorado, ou os amantes, os enamorados, né? Depende do tarô que você trabalha. A estrela, ela continua falando da estrela de 6 pontas. A estrela de 6 pontas é o grande símbolo de Salomão, em que o macrocosmo e o microcosmo se entrelaçam, simbolizando a máxima hermética, como em cima, assim embaixo. É o sinal de Vishnu, já da mitologia indiana. Representa o casamento místico de Shiva e Shakti. É também o escudo de Daniel e o sinal egípcio da regeneração. Essas ideias se refletem no número 6, o único número considerado ao mesmo tempo masculino e feminino. Tornemos finalmente ao enamorado do tarô e tal e qual aparece na figura diante de nós. Lá está ele, pobrezinho, na encruzilhada, suando desesperadamente para decidir-se. Do nosso ponto de vista privilegiado, podemos ver um colorido de Ekmachina, tomando a decisão por ele às suas costas. Talvez Puck tenha razão. Talvez esse moço seja um tolo inerme. Talvez o livre-arbítrio seja uma ilusão. O nosso poder de escolha na realidade é muito reduzido, diz a autora. Em ocasiões de estresse emocional, o destino parece decidir sobre nossos assuntos acima da nossa cabeça. E para finalizar, ou vermos os deuses em operação, como nos é dado o privilégio de vê-los nesta figura, faz-nos pensar se vale a pena o enamorado dar-se ao trabalho de tentar fazer uma escolha. Por outro lado, podemos sentir que, precisamente por ser o seu poder muito limitado, o homem é duplamente obrigado a fazer uso dele com tanta consciência quanto possível, e em cada encruzilhada chegar à parte mais profunda de si mesmo para encontrar a sua decisão. O ponto significativo é que, seja qual for a decisão do enamorado e aonde quer que vá, terá que fazer companhia a si próprio. Interessa menos, portanto, o caminho manifesto que ele escolhe do que o lugar em si mesmo em que faz a escolha. O momento pintado nessa carta é, a um tempo, fatídico e fatal. Esperemos que o moço lhe dê tudo o que tem e que não deixe de rezar. Então, falamos aqui do arcano número 6, o enamorado, do tarô de Marsella. Eu vou mostrar novamente aqui para vocês a figura do tarô de Marsella. Cadê? Tá aqui na contracapa. Então, nós temos aqui a figura do tarô de Marsella, o arcano número 6, o enamorado, entre a mulher loira e a mulher de touca, né? Falando tudo aqui que a autora do livro discorreu e nos ensinou, nos orientou. Eu vou pegar aqui agora o arcano 6 do tarô de Waite da escola inglesa. Então, esse aqui, olha, nós temos, vejam que é bem diferente, né?
Tem um homem e uma mulher, fazendo uma alusão também um pouquinho a Adão e Eva. Tem o anjo, mas esse anjo é um pouquinho diferente, né? Vou pôr mais para cá. Eu acho que aqui bate menos reflexo aqui da minha iluminação. Atrás desse jovem, da figura masculina, nós vemos aí uma sarça ardente, e atrás da figura feminina, nós vemos a macieira com a serpente aqui, fazendo todos esses links. Então, eu termino aqui esse capítulo 9, falando do arcano 6, e o próximo capítulo nós vamos falar do arcano 7, o carro. Fica aqui comigo, fica de olho, porque em breve eu já vou publicar o próximo capítulo sobre o arcano número 7, tá? Eu vou deixar aqui aquele exercício que a autora propôs, eu vou transcrever, e aqui abaixo do vídeo você vai ver o exercício proposto. Então, se você quiser fazer o exercício antes, né? Se você ler a descrição do vídeo antes de assisti-lo inteiro, você já pode fazer o exercício que ela propõe, que é um exercício muito interessante, enriquece bastante o seu conhecimento e a sua percepção sobre as cartas, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.